Deus abençoe, meus irmãos, a paz. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você para fazer uma análise, uma reflexão através da palavra de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, né? O que você tem enfrentado nos últimos tempos, nos últimos dias, talvez movido pelo muito sofrimento, pelas dores. Mas você que está me ouvindo, eu quero dizer para você que nada está perdido na sua vida. Não importa o que você tem enfrentado, as doenças, as enfermidades, o problema econômico, o que você tem vivido, não importa, né? Eu acredito no agir de Deus. Eu só peço que você venha se despertar, acordar para a vida, que você venha fazer uma análise na sua vida, aonde você precisa mudar, aonde você precisa consertar. A palavra de Deus diz que a esperança adiada adoece o coração. A esperança adiada adoece o coração. E o que é esperança adiada? São os sonhos, os projetos e objetivos frustrados. São sonhos e projetos frustrados que um dia você tanto batalhou, lutou, mas não tem se realizado. E pelo fato de não ter se realizado, veio a frustração, seu coração adoeceu, ou seja, sua mente, o seu pensamento, os seus sentimentos adoeceram, né? E aí eu quero dizer para você, por que as coisas tardam em acontecer em nosso favor? Porque muitas das vezes a gente tarda em obedecer. Por exemplo, você tem um filho ou uma filha, vamos dizer assim. Você não vai pegar uma chave de um automóvel, de uma moto, de um carro, e vai entregar na mão do seu filho, da sua filha, ainda pequeno ou pequena. Você vai preparar ele, vai preparar ela, para poder entregar na mão deles uma grande responsabilidade. Não é assim? Então eu quero dizer para você que com Deus não é diferente. Deus, ele prepara cada um de nós. Deus nos prepara antes de nos entregar uma grande responsabilidade. Por exemplo, mais uma pergunta, mais uma comparação, ou mais uma parábola, né? Você vai pegar uma nota de R$200, talvez tem pessoas aqui me ouvindo que nunca nem sabe que ainda existe uma cédula de R$200, mas existe, viu? Ou você pegar uma nota de R$200, de 100, de 50, ou de 10, de 20, você vai entregar na mão de um filho pequeno? Você não vai. Porque se você pegar uma cédula e entregar na mão de um filho pequeno, de 1 ano, 2 anos, ele não vai nem gastar esse dinheiro. Ele não vai nem gastar, porque ele nem gastar ele sabe. Ele vai danificar, ele vai desfazer, ele vai danificar, ele vai colocar essa cédula na boca, ou não é? Vai
Às vezes vai até engolir, mastigar essa cédula, porque é uma criança. Ainda não tem uma preparação de ter uma responsabilidade. Não é assim? Então, irmãos, Deus não é diferente. Muitas das vezes você tem lutado, você tem pedido, você tem, às vezes até batalhado para concretizar um sonho, um projeto, um objetivo. Mas você não consegue concretizar os seus projetos. Por quê? Porque você ainda está como essa criança que pega uma cédula e danifica ela, destrói ela, coloca até na boca e causa até um problema de saúde nessa criança. Por quê? Porque ela pegou essa cédula e não soube conduzi-lo. Assim como a comparação que eu fiz, você pegar a chave do seu carro, de uma moto, e dar na mão de uma criança ou de uma pessoa que não tem preparação de conduzir uma moto ou um carro. Ele pode sair nesse carro, ela pode sair nesse carro e não saber conduzir, e lá na frente ter um acidente e muitas das vezes até morrer. Muitas das vezes ela vem até morrer porque não sabe conduzir esse automóvel. E muitas das vezes você pergunta assim: por que eu luto e não conquisto nada? Normalmente é por causa disso, meus irmãos. Você ainda não tem uma estrutura, você não tem uma preparação, é ou não é? Para conduzir uma cédula, ou até mesmo uma moeda, ou conduzir um carro, um automóvel, uma moto. É ou não é verdade? Então Deus, Ele prepara os seus filhos, assim como um pai, uma mãe prepara o seu filho de sangue. Você vai dar uma autoridade ao seu filho, à sua filha, de uma empresa? Você vai colocar uma empresa nas mãos de um filho, uma filha despreparada? Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Por quê? Porque ela vai falir. Ele vai falir a sua empresa. E Deus não dá nada para as pessoas despreparadas, para que elas não venham jogar fora e até mesmo perder a própria salvação. Perder a própria salvação. Essa é a verdade. A verdade é essa. Então tome muito cuidado com o que você pede a Deus. E às vezes tem alguns pastores que vai para redes sociais, para a internet, orar pelo povo e diz assim: olha, Deus está me dizendo que hoje Ele vai abrir uma porta para você, uma porta grande para o seu sucesso. Irmãos, eu não acredito que Deus faz isso. Aliás, eu acredito que Deus faz muito mais do que isso. Mas Deus é um Deus que prepara, é um Deus que molda, é um Deus que disciplina, que exorta primeiramente. É ou não é assim? Deus, Ele prepara primeiro. Deus é assim, meus irmãos. Então as pessoas, esse dia eu estava escutando uma pregação no rádio, né? E o pastor orando pelo povo para Deus abrir porta de emprego, para Deus. Está errado, irmãos. Você tem que pedir para Deus preparar o povo para receber bênção. Aí o outro vai lá para o YouTube, olha, Deus está mandando. Tipo, não, tudo bem, amém, eu não tenho nada contra, irmão, mas também não tem a favor a essas orações que muitos oram pelo povo, se o povo está preparado para receber algo. A oração que nós temos que receber, que fazer por todos, é a oração para Deus perdoar, Deus preparar, Deus salvar essas pessoas. Porque às vezes essa pessoa não está precisando
apenas de uma porta de um emprego ou de uma geração de renda. Muitas vezes ela está precisando mais da presença de Deus, obviamente, para que ela possa se preparar, para ela ser abençoada naquilo que ela fizer. Por exemplo, tem pessoas que elas não estão preparadas para obter nada na vida no momento. Você pode observar que a maioria desses acertadores da Mega Sena, da loteria, o máximo 2 anos eles perdem tudo. O máximo 2 anos eles perdem tudo. Por que eles perdem? Porque eles não souberam conduzir. Eles não souberam conduzir. Eles não souberam levar, irmãos, aquilo que eles ganharam. A verdade é essa. Por isso que eu sempre digo que eu não oro por todo mundo para Deus abrir porta de emprego, de geração de renda. Ah, não, missionário, então o senhor está sendo mal. Não, eu estaria sendo mal se eu orasse para Deus abrir porta de geração de renda, de emprego para todo mundo, e essas pessoas pegar aquilo que a gente oramos por elas e gastar na prostituição, no adultério, nas drogas, na bebida, nos vícios, nos prostíbulos, nas boates, nas festas noturnas, festas que não é do agrado de Deus. E tem muitas pessoas por aí desfrutando, fazendo tudo errado de um fruto que eles estão colhendo, de uma oração de um pastor. O pastor orou por ele, para Deus fazer isso, aquilo, outro. Deus abençoou, porque Deus abençoa. E a pessoa foi e jogou tudo fora, e está jogando tudo fora. O pastor vai pagar isso, irmãos. Tudo existe uma preparação. Tudo existe ou exige uma preparação. Já viu aquelas pessoas que ela gera renda, gera dinheiro e pega e vai lá, compra o que quer, compra tudo que vê, às vezes não precisa, mas vai lá e compra mais, né? Desnecessariamente compra coisa que só por ambição, por egoísmo, vai lá e compra tudo. É ou não é? Porque são pessoas despreparadas. Elas não têm preparação para adquirir nada na vida. Como é que uma pessoa que acerta na loteria em 2 anos, 2 anos e meio, máximo 4, 5 anos, joga tudo fora? Porque não teve uma preparação para assumir aquela responsabilidade. Não teve uma preparação para assumir aquela responsabilidade. E tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que dizem assim, não, Deus quer que eu viva bem. É verdade. Deus quer que você viva bem. Mas bem, irmão, não é você estar fazendo tudo o que você quer. Tudo que você pensa. Não é você fazer tudo o que vem na sua mente. Lógico que não é isso. Não é isso, irmão. Nós temos que aprender o que Deus quer de nós. Nós temos que aprender o que Deus quer de nós. Essa é a verdade. Amém? A verdade é essa. Nós temos que saber entender o que Deus quer de nós. Aí eu vejo um monte de pastor, né? 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã, 3 da manhã. Ó Deus, abençoa fulano, abre a porta de um trabalho, faz isso por fulano. E Deus diz assim, para quê? Para ele
ter um acidente na estrada da vida, para ele ter um acidente, uma catástrofe lá no futuro. Aí Deus fala para o pastor, quer dizer, pastor, Deus fala, mas ele não escuta, que você está pedindo para me colocar a chave de um automóvel na mão de uma criança de 2 anos? Você está pedindo para me colocar uma cédula de R$200 na mão de uma criança, para ele se dar de mal lá na frente? É isso que você quer, pastor? Então, quando muitos oram para Deus abrir porta de renda e tudo mais, não, está errado, irmãos. Tem pessoas que pedem oração para muitos de nós, que vê até a gente com maus olhos, como ladrão, como quando a gente fala dos dízimos e das ofertas. Tem pessoas que até contra o dízimo e as ofertas. Como é que eu vou orar para Deus abrir porta para uma pessoa dessa? Ela é contra a lei da semeadura. Aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Aquele que semeia, colhe. Eu sempre conversei com um rapaz aqui na minha cidade. Ele sempre disse assim: não, a Bíblia diz que o que de graça receber e de graça dai. Tem gente que fala isso, né? Irmão, o evangelho é gratuito. Tudo isso aí é falta de inteligência das pessoas que escutam. O evangelho é gratuito, irmãos. O evangelho é gratuito. Mas temos que entender que para pregar o evangelho não é gratuito. A gente prega gratuitamente, de graça receber, de graça dai. Mas para você se locomover de um lugar para outro, ou manter a obra de Deus, água, luz, aluguel, até para o pastor sobreviver, não é de graça. Então essas pessoas que pensam isso, são pessoas despreparadas para ser abençoadas. Aquelas pessoas que pegam lá uma oferta, ganham um salário mínimo, vai lá, pega uma oferta de 5, 10, 20, 30, 50 reais para a obra de Deus. Essas pessoas não estão preparadas para ser agraciadas com as bênçãos de Deus aqui na terra. Porque elas pegam do seu plantio, da sua colheita, o pior fruto e oferta para Deus, para a obra de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta. Deus não precisa. Mas a obra de Deus precisa. Por exemplo, eu sempre digo assim, Deus não precisa de um defensor. Ninguém precisa defender Deus. Deus é quem nos defende, mas nós precisamos defender o evangelho. Nós precisamos defender o evangelho. Amém? Essa é a verdade. Então tem pessoas, irmãos, que elas não estão preparadas para receber absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque são pessoas egoístas. São pessoas soberbas, prepotentes, materialistas. São pessoas que elas não amam a Deus e nem amam a obra de Deus. Então, como é que eu posso orar para Deus abrir porta para certo tipo de pessoas que luta contra Deus? Jesus, uma certa vez, falou assim, quando os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, nós encontramos um povo ali, uns homens ali, uns discípulos, que não andam com a gente, não são dos nossos, mas expulsa demônios usando o teu nome. Jesus disse: não, deixa eles, porque aqueles que não se juntam conosco se espalham, e aqueles que não é por mim, é contra mim. Ou seja, aquele que não é contra mim, é por mim. Ou seja, então não tem como, irmão. Não tem como eu ver uma pessoa duvidar sobre o que é pregado, em todos os sentidos da palavra de Deus, e criticar a palavra de Deus. É ou não é?
Eu já vi pessoas me chamar assim, vem fazer um culto, vem participar de um culto aqui na minha casa. E eu não ir. Por quê? Porque no fundo, aquela pessoa é contra a palavra de Deus. É contra. Então, como é que eu vou participar de um culto, irmão? Na casa de alguém ou numa igreja de alguém que diz assim, não, de graça receber, de graça dar. É verdade. Mas todo mundo tem direito de viver, como disse o apóstolo Paulo, todo mundo tem direito de casar, todo mundo tem direito de comer, todo mundo tem direito de beber, todo mundo tem direito de se vestir, de calçar, só não eu e meu companheiro aqui, acho que foi Bernabé, ou foi Silas, foi Bernabé, eu acho, ou foi Silas, um dos dois, Paulo disse. Será que só nós dois não temos direito de comer, de beber, de andar acompanhada com uma companheira, irmã? Essa companheira irmã, ele não está se referindo a uma irmã, a uma companheira, né? Casado, apesar dele não ter casado, mas tinha pessoas que achavam que Paulo não tinha direito também de desfrutar de um casamento, de comer, de beber, de se vestir, de calçar. Estará em Coríntios isso. Então quer dizer, as pessoas, elas só olham a parte do milagre de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas, eu acompanho pessoas, eu vejo pessoas chegar a mim e dizer assim, não, mas vocês cobram para orar pelo povo? Não. Mas nós precisamos sobreviver. Assim como Paulo disse, Paulo mesmo disse assim, continuando o que Paulo falou, se eu planto o espiritual, se eu planto a palavra de Deus, se eu planto para vocês libertação, vida, paz, se eu planto para vocês o espiritual, o que custa eu colher de vocês o material? Né? Se eu planto o espiritual para vocês, se eu prego o espiritual, o que custa eu colher de vocês o material? Ou seja, o que Paulo quis dizer? Se eu prego para vocês, se eu levo vida para vocês, se eu levo paz para vocês, se eu levo o reino de Deus para vocês, se eu levo transformação de vida para vocês, que é a coisa mais importante, o que custa vocês me manter através das ofertas, das doações? Era isso que Paulo quis dizer. Todo mundo tem direito de viver, menos eu, disse Paulo. Então nós temos que entender, irmão, que a palavra de Deus, ela é completa. É igual muitos dizem assim, não, mas Deus é amor, Deus é paz, Deus... Irmão, Deus é tudo de bom. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de vingança. É Deus que não inocenta o culpado. É Deus que perdoa até 1000 gerações. Mas Deus, irmão, essa palavra é válida para aqueles que se arrependem. Para aqueles que levam a palavra de Deus a sério. É preciso nós levar a palavra de Deus a sério. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Jó, capítulo 22, versículo 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Esses teus caminhos não se refere ao caminho da salvação. Porque o caminho da salvação não é no plural, é no singular. Ou seja, no teu caminho. O teu caminho é o caminho da salvação. Agora, os teus caminhos é o caminho da paz, da alegria, da prosperidade, da cura, da saúde. Então, tem pessoas que invertem a palavra de Deus. Inverte a palavra de Deus, irmãos. Tem pessoas que diz que precisa de oração, mas ela é contra tudo que se prega. Se o pastor pede oferta, pede dízimo, pede ajuda, lá vem o malandro, não, eu não concordo com falar de dinheiro na igreja. Então você concorda com falar de quê? De miséria? Se a Bíblia diz que o ouro e a prata é de Deus, que tudo que há na terra é de Deus,
Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Deus diz, tudo é meu sobre a terra, eu dou a quem for, a quem eu quero, e eu dou a quem for justo. É a palavra de Deus. Por isso tem muita gente que adoece o coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que esperança adiada adoece o coração. Esperança adiada, ou seja, sonhos e projetos não realizados, deixa as pessoas desanimadas, faz as pessoas desistirem. Mas por que a esperança é adiada? É o que eu falei no início. É porque Deus não vai dar nada nas mãos de alguém despreparado. Assim como o pai. Quem é mais responsável? Quem é mais correto? Deus ou o homem? É Deus, irmão. Se o homem não é responsável igual Deus e não entrega nada de valor nas mãos de um filho pequeno, às vezes até um filho adulto, mas um filho adulto que não tem responsabilidade, o pai não entrega. E Deus vai entregar? Se você acha que Deus entrega valores, grande responsabilidade na mão de uma pessoa despreparada, você está chamando Deus de irresponsável. Você sabe quantos anos Davi passou? Ele foi ungido a rei. Você sabe quantos anos ele passou da unção a rei a iniciar o seu reinado como rei de Israel? Se eu não me engano, 14 para 15 anos. Ele foi ungido agora, vamos dizer, hoje. Só daqui a 14 a 15 anos foi que ele foi reinar. Ou seja, nós estamos em 2025, vamos dizer, 2024. Vamos dizer 2025. Davi foi ungido a rei em 2025. Sabe quando ele foi reinar? Em 2039 para 2040. Estou fazendo uma comparação para você entender. Ou seja, de 14 a 15 anos ele foi ungido e passou 14 para 15 anos, se não me foge a memória, para poder reinar em Israel. Por quê? Porque ele passou por uma fase de preparação. Mesmo ali no reino de Saul, Deus prepara o homem, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele ia para Damasco, destruir os cristãos, que ele caiu, que ele viu aquela luz de Cristo e caiu, ficou cego. Ele passou 14 anos também, repito, 14 anos, para exercer o cargo de apóstolo. Foi mais ou menos isso, se não me foge a memória também, né? Porque minha memória não é muito, tá? Mas estamos aqui. Então, quer dizer, de 14 anos para lá, para ele assumir o apostolado. Tudo é uma preparação. Eu vou além. Eu vou falar agora de Deus na pessoa de Cristo. Eu vejo pessoas dizer assim, eu vou me batizar para as coisas ficar mais fácil para mim. Não foi isso que aconteceu com Cristo. A Bíblia diz que Jesus se batizou nas águas. Quando ele saiu das águas, ele foi levado para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Ele se batizou e foi levado para o deserto. Lá no deserto ele passou 40 dias, 40 noites em jejum. E lá ele foi tentado. A Bíblia diz que quando ele teve fome, ele foi tentado. Quer dizer, ele jejuou no deserto. A Bíblia não diz que ele bebeu água, mas a Bíblia menciona que ele teve fome. Mas se ele teve fome, por que a Bíblia não diz que ele teve sede? Ninguém sabe. Talvez Deus supriu a sede dele.
Sede de água, né? Estou falando. Porque tem aquela sede de justiça. E fome de justiça. Então quer dizer, ele foi levado para o deserto depois do batismo. Nós temos que se batizar porque é um princípio, é uma ordem de Deus. Então nós temos que entender, irmão, tudo é uma preparação. E Jesus foi levado no deserto para quê? Segundo a Bíblia, ou os estudos, diz que foi para ser preparado, mas foi mais para nos dar exemplo. Porque Jesus era Deus encarnado. Mas mesmo assim ele foi lá ser preparado, segundo os ensinamentos. Se Deus, irmão, se Deus, na pessoa de Cristo, foi para o deserto para ser preparado, imagina você, imagina eu, imagina nós. Para nós receber coisas de valores, seja espirituais, seja na família, seja financeiro, precisamos ser preparados. Precisamos ser preparados. E muito bem preparados. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o evangelho não é difícil de seguir, mas também não é bagunçado para seguir. Eu vejo muitas orações no YouTube, mas eu vejo pouco ensinamento. Você sabia que tem pregadores aí que sabe que está fazendo errado, mas continua? Porque muitas das vezes a pessoa não precisa de uma oração naquele momento, irmão. Precisa de uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Uma oração? Espera lá, missionário, o senhor está contra a oração? De jeito nenhum. Primeiro que a oração não é que se faz por aí. O que eu vejo mais por aí é uma petição e não oração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir uma música? Não. Um hino? Não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o mundo está fraco, a igreja está fraca, porque ouve hino demais, oração demais. Mas escute bem, não estou contra os hinos, não, jamais. A Bíblia diz que nós temos que exaltar o Senhor com cânticos celestiais. Preste atenção no que eu estou dizendo. Mas a fé não vem por isso. Missionário, então não podemos orar? Não, você está entendendo errado. Temos que orar, mas para nós orar, temos que ouvir a palavra. Porque o próprio Deus diz: o meu povo sofre porque falta conhecimento a minha palavra. E Jesus repetiu lá em João 8:32: conhecerei a verdade, e a verdade vos liberta. A oração é um vínculo com Deus. Oração não é uma simples petição. Deus, me dá minha casa, me promove, faz isso por mim. Isso não é oração, isso é uma petição. Oração é quando você se humilha debaixo das mãos do Senhor, como diz a palavra de Deus. E se humilhar debaixo da mão do Senhor, irmão, não é se você está o tempo todo de joelho dobrado, não. É você reconhecer que você depende de Deus. E viver o amor, irmão. Tem gente que fala do amor, mas vive... É engraçado, né? Jesus mandou fazer um pelos outros. Ninguém vê isso. Irmão, o evangelho não é possível de seguir, mas também não se segue bagunçadamente. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, por que a Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração? Porque tem muita gente mesmo que está doente, porque a esperança foi adiada, seus sonhos, seus projetos foram adiados. Mas por que foram adiados? Porque muitos não buscam a preparação no Senhor, na palavra de Deus. Não buscam. E também não projeta, como diz Jó 22, 28. Jó capítulo 22, versículo 28. Eu quero que você compartilhe essa mensagem.
compartilhe. E obedeça tudo que está na Bíblia. Se está na Bíblia é para seguir, é para obedecer. Não, eu não concordo com isso. Então você não concorda com nada. Esqueça os seus projetos. Se você não concordar com a palavra de Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Que Deus abençoe você. Eu peço que você se inscreva aí no canal, ative o sino para você receber nossas mensagens diariamente. Mensagens que vai transformar a sua mente. A nossa vida é só transformada. O nosso corpo, as doenças são expulsas de nossas vidas quando nós temos uma mente transformada. Para nós obter a graça e as bênçãos de Deus em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, que aqueles que recusam de ouvir a palavra de Deus, até a oração que ela faz para Deus é vista como abominação. Quando você ora a Deus, que você não quer ouvir a palavra de Deus, essa oração ela é abominável diante de Deus.